Olá, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Hoje vamos falar dos caminhos que por si só são completos, dos quais este curso é a síntese do material necessário para o desenvolvimento. Durante este curso eu não vos vou dizer isto vem do hermetismo, isto vem da Kabbalah, isto vem do cristianismo esotérico, isto vem da expansão da consciência da nova era. Não. Dar-vos aí um conhecimento que será muito completo e vocês saberão que ele bebe destes 4 saberes. Vamos começar pelo primeiro. Vou-vos explicar o que é o hermetismo. O hermetismo perde-se na noite dos tempos. Ninguém sabe quando começou este conhecimento. Teríamos que reescrever a história sob o ponto de vista hermético para vocês entenderem de onde vem o hermetismo. Há lendas, e antes de vos falar do nome hermetismo e do seu fundador mitológico, vou-vos falar das civilizações antigas. Das civilizações antigas ocidentais, mas as orientais também falavam disto. O ser humano, como Homo sapiens sapiens, existe na Terra há cerca de 300 milhões de anos. E dizem-nos que foi nos últimos 5.000 anos que nós desenvolvemos uma civilização. Como biólogo, tendo feito formação em biologia, eu digo-vos que tais afirmações vão contra a própria biologia. Uma espécie faz sempre a mesma coisa. E uma espécie que desenvolve uma civilização em 5.000 anos, ao ponto de ir à Lua, de tentar ir a Marte, temos estas técnicas para estarmos aqui a gravar com um aparelhinho deste tamanho, que apenas há uns anos era impensável. As câmaras não tinham nada a ver com isto. Fizemos isto tudo em 5.000 anos. E tivemos eras do obscurantismo no meio, senão estaríamos mais avançados. E vamos acreditar que nos outros 295.000 andamos a subir e a descer as árvores? Todas as civilizações antigas têm lendas, que na altura para eles não eram lendas, era história, de civilizações humanas anteriores, que por cataclismos, estes cataclismos, de acordo com as mitologias, são dados, uns falam no dilúvio, outros falam no afundamento de ilhas, enfim. A realidade é que estes conhecimentos predatam esta civilização. Ninguém sabe onde eles começaram. No Antigo Egito era muito patente que existia um conhecimento superior e um conhecimento mais antigo que teria vindo de outro lado. Fala-se de Atlântida, fala-se da Lemúria, fala-se de muita coisa, mas o importante é que vocês saibam que a história conforme é ensinada não faz sentido. Nenhum sentido a nível biológico. Porque uma espécie que em 5.000 anos faz o que a nossa fez, não está há 295.000 anos parada, sem qualquer desenvolvimento. Porque o homem moderno, o Homo sapiens sapiens, com a nossa capacidade craniana, já existe há 300.000 anos. Mais ou menos 300.000 anos. Ninguém sabe exatamente. O nosso DNA difere muito pouco de parentes que nós temos aqui, símios, que existem ainda hoje. Talvez tenhamos tido um parentesco. Como é que este DNA se modificou há 300.000 anos? Há muitas teorias. Eu não vou falar delas. Tenho uma favorita, que também é compartilhada por muitas civilizações antigas. E é que nós, originalmente, não começamos aqui. Algum DNA nosso terá vindo do outro lado. Sei que hoje em dia há muita teoria da conspiração, muita gente fala de muita coisa, mas a realidade é que, de facto, há coisas aqui no nosso mundo, a modificação das árvores de fruto, etc., que indicam que alguma coisa mexeu no DNA tanto dos animais como das plantas. Vocês podem fazer esses estudos, eu coibir-me-ei desse tipo de teorias. Apenas para vos dizer que o hermetismo não tem uma origem definida. Mas ele é atribuído ao sábio Hermes Trismegistas, que significa o 3 vezes grandes, e Hermes é o mensageiro dos deuses.
Portanto, significa que é uma mensagem que vem de realidades superiores e que tem os 3 graus da sabedoria, era 3 vezes iniciado. Hermes Trismegisto viveu numa época incerta, porque ele pode ser classificado 3000 anos antes de Cristo como na época imediatamente adjacente à era cristã. O facto é que ninguém sabe quanto viveram estes homens. O facto é que ninguém sabe quem eram este tipo de homens, grandes sábios da antiguidade. O hermetismo ensinava o funcionamento do universo, ensinava o autoconhecimento e o crescimento do ser humano face a um ser divino, transformação do homem em Deus. É interessante que Jesus Cristo representa exatamente a mesma coisa. Algo que nasce e se eleva até ser divino. Jesus é a divinização do homem e a humanização de Deus. Não há nenhum saber do mundo antigo, pelo menos com certeza absoluta, na sociedade ocidental que não tenha sido influenciado pelo hermetismo. Há um livro muito conhecido que fala sobre 7 leis herméticas, que é o Kybalion, que foi publicado no início do século XX, e ele fala de leis muito mais antigas. Quem foi Hermes? Um sacerdote do Antigo Egito, um grande mestre? Sim, é inquestionável que Hermes existiu, embora historicamente não seja fácil conseguir uma prova, mas todos os filósofos falam dele, os filósofos antigos. Mas o importante a reter não é quem era Hermes, mas sim o que era a sabedoria de Hermes. A sabedoria de Hermes consistia num conjunto de axiomas e a sua aplicação prática, juntamente com os seus corolários e a sua aplicação prática, de verdades que explicavam o mundo e que ensinavam o ser humano a transcender a sua barreira mortal. Vemos, na época do Renascimento, uma pintura na Catedral de Siena que mostra Hermes a ensinar a Moisés. O facto é irrelevante se foi Hermes que ensinou a Moisés. O que não é irrelevante é que Moisés, que trouxe a Cábala, depois falaremos no capítulo próprio sobre o que é a Cábala, quando é que ela apareceu, a sua origem mitológica e a sua origem histórica. Mas o facto é que os conhecimentos do mundo antigo passaram-nos para o mundo moderno, em grande parte pelo príncipe do Egito, esse grande iniciador que foi Moshe ou Moisés, que trouxe os ensinamentos herméticos adaptados à cultura judaica e criou bases do conhecimento que depois foram convertidos na Cábala atual. A Cábala perde-se na noite dos tempos, também como se perde o hermetismo. Independentemente do nome do saber, o importante é que se compreenda que eles são muito semelhantes e que os saberes antigamente bebiam uns dos outros. Os filósofos romanos tinham como aspiração ir à Grécia, aprender com os filósofos gregos. Os filósofos gregos tinham como aspiração ir ao Egito, aprender dos sacerdotes e filósofos egípcios. E os filósofos egípcios aprenderam de Hermes Trismegisto e também o terão formado, juntamente como formaram Moisés. O importante é que vocês saibam que o hermetismo era uma corrente de saber, e aqui se diz o nome, fechada ou hermética. E porquê é que ela era tão fechada? Não é que o hermetismo funcionasse como as religiões que não querem dar poder às pessoas para reter o poder sobre as pessoas. É que o hermetismo tem conhecimentos práticos que, se forem entregues a qualquer um, só lhe dão ferramentas para se destruir mais depressa. Lúcia Helena Galvão, a professora Lúcia Helena Galvão, dá umas excelentes aulas sobre o Kybalion. Elas estão disponíveis gratuitamente na internet e então ela faz uma analogia que eu acho interessante. Chegou ao meu conhecimento as instruções e aulas dadas, palestras dadas por essa professora, e eu achei algo interessante. Achei uma expressão que ela utiliza, uma metáfora, em que ela diz que, de facto, para alguém ir para o abismo, mais vale que vá a pé. Dar-lhe um Porsche só faz a pessoa
cair no abismo mais rápido. Achei muito curiosa e muito caricata esta comparação. E de facto assim é. Os conhecimentos errados, se forem dados a pessoas que não estão preparadas para eles, não lhes vão fazer bem. Jesus Cristo diz a mesma coisa. Não só é mau para aqueles que o recebem, como para aqueles que os dão. E Platão ensina o mesmo. Na alegoria da caverna, vejam o que acontece a quem vai ao mundo das sombras, de trazer as imagens, aquilo que viu no mundo da luz. Infelizmente, há segredos que não serão partilhados publicamente. Vocês devem imaginar, eu vou-vos ensinar, tal como vos disse na aula passada, aquilo que pode ser ensinado por esta via, que não é aquilo que os meus alunos diretos aprendam. Mas para isso eu teria que vos conhecer, vocês teriam que aprender mais. E neste momento, no momento em que vocês virem este curso, já não é possível haver esse ingresso para já. Porque quando vocês virem este curso, já eu estou no meu retiro espiritual outra vez e só ensinando muito poucas pessoas. Eu não faço isto por dinheiro, nem por fama, nem quero criar associações gigantescas com grupos gigantescos. Quero chegar ao vosso coração, dar-vos algo para que vocês realmente consigam ter experiências verdadeiras. E isso leva-me ao hermetismo moderno. O hermetismo moderno não é o hermetismo clássico. Ele começou na sua vertente moderna com um grande mestre chamado Franz Bardon. É incontornável falar de Franz Bardon, que nasceu na atual República Checa, antiga Checoslováquia, nos meados, ele nasceu no início do século XX e ensinou nos meados do século XX. Nunca foi um mestre espalhafatoso, como foi Aleister Crowley, porque ele ensinava o hermetismo real, descodificado. O hermetismo escondeu-se na época das trevas, a época da Inquisição, e também para não chegar às mãos de pessoas não preparadas, sob o nome da alquimia. A alquimia era a química da época. A alquimia não era espiritual. A alquimia era um trabalho que deu origem à química. Agora foi utilizado como cobertura para conhecimentos espirituais. É muito importante que diferenciem este conceito. A alquimia não era espiritual. A alquimia genuína deu origem à química, nada mais. E era uma química mal formada, baseada em princípios errados, que foi muito reformulada pela química atual, muito mais perfeita. Agora, a alquimia espiritual, basicamente, são conhecimentos sagrados que utilizam uma capa da química da época, vulgo alquimia, a química, para dar as verdades espirituais. E essas sim são corretas, independentemente dos princípios químicos ou alquímicos da altura estarem mais corretos ou mais errados. O conhecimento espiritual é o conhecimento espiritual que utilizou uma máscara, independentemente da veracidade dessa máscara ser mais ou menos perfeita. Okay? Portanto, não procurem encontrar as grandes verdades da química na alquimia, porque a química de hoje em dia, vos asseguro, que é muito mais perfeita do que era a alquimia medieval, como toda a ciência, aliás. É um grande conhecimento e que, do ponto de vista científico, sempre foi e sempre será muito importante para o verdadeiro buscador da luz. Mas o hermetismo escondeu-se por trás da alquimia, porque naquela época assim era preciso, tanto para os profanos não chegarem aos conhecimentos sagrados, para não terem o tal Porsche, como diz a professora Lucilene, como para a proteção daqueles que estudavam estes mistérios, dos governos vigentes, que permitiam que a Inquisição fizesse basicamente tudo aquilo que queria. Mas Franz Bardon desmistificou tudo isto. Deu um livro chamado O Caminho do Verdadeiro Adepto, várias etapas. Claro que esse livro precisa de ser muito complementado e precisa de ser guiado para que as pessoas consigam aqueles resultados. Mas isso vai-vos ser ensinado. Eu vou-vos ensinar parte do conhecimento que vocês vão receber neste curso, vem diretamente do livro O Caminho do Verdadeiro Adepto. Em português está traduzido como Magia Prática, mas Der Weg zum wahren Adepten em alemão, o título original, que significa O Caminho do Verdadeiro Adepto. Quando eu conheci o caminho hermético de Franz Bardon,
conheci os trabalhos de Ron Clark, conheci os trabalhos de Mistel, conheci os trabalhos de Morisson, e finalmente o Lumir Bardo. Eu percebi que era um caminho diferente de tudo quanto havia. Ele não é especulativo, é prático. E vocês vão receber muitas práticas aqui que vêm diretamente desse sistema. Esse é o hermetismo que vos interessa hoje em dia. O hermetismo moderno. Não vos interessa a falar do sol, da lua, do vento, das estrelas, do atanor, do alquímico, da mistura do enxofre, da mistura do mercúrio, da sublimação. Hoje nada disso faz sentido. O mundo já passou essa fase. Estamos numa era de luz, dentro de uma era que não é tão boa, mas em humanidades anteriores, quando isto não era aquilo que os orientais chamam Kali Yuga, existia uma expressão muito maior da mestria e ninguém tinha dúvidas. Mas pronto, em Kali Yuga esta época é melhor. Há pessoas que dizem que esta época é muito má. Não, muito má era quando existiam escravos. Muito má era quando as pessoas eram pregadas em cruzes. Muito má era quando havia senhores riquíssimos e pessoas totalmente na miséria. Infelizmente, esses problemas não estão ultrapassados. Mas estamos muito melhor. Há 500 anos atrás, primeiro nós tínhamos esta tecnologia e em segundo lugar vocês não tinham o direito de serem livres para me poderem escutar, nem eu o direito para ser livre de vos poder ensinar. Portanto, acreditem que apesar de tudo, contrariamente ao que dizem aí algumas correntes, estamos muito melhor. Okay? Há mais paz, há mais tempo, infelizmente há mais distrações, mas aqueles que se focarem poderão caminhar. E parte desse caminho vem do hermetismo moderno. Eu farei algumas referências ao hermetismo clássico, daí estudaremos uma súmula do hermetismo clássico, das leis herméticas, que estão referidas pelo livro O Kybalion, mas o caminho na prática vem direto dos ensinamentos desse grande mestre que foi Franz Barbel. Isto sobre o hermetismo. Na próxima aula vamos falar de outro grande saber. Tal como o hermetismo moderno é um caminho por si só, também a Kabbalah judaica é um caminho por si só. E na próxima aula vamos falar desse tremendo saber proveniente do misticismo judaico, mas que vos vai ser ensinado sem a religião judaica associada. Kabbalah é Kabbalah. E Zev Ben Shimon Halevi explica claramente que não é necessário seguir o judaísmo para aplicar a Kabbalah nas suas vidas. Tal como Namkhai Norbu explica que não é necessário ser budista para aplicar o Dzogchen nas suas vidas. Quero que vocês saibam algo. Este conhecimento que eu vos estou a dar é património da humanidade. É de todos nós. Por isso eu não o cobro, porque ele é vosso por direito. Vocês são seres humanos. Daí que, ao longo de 30 anos de caminho e do estudo de vários sistemas, eu vos estou a dar este método para que vocês, como seres humanos, tenham todos acesso a ele. Assim já toda a gente pode praticar algo. Okay? No hermetismo e no caminho que é dado por Avram não há qualquer tipo de imposição. Vocês sempre serão livres de fazerem aquilo que quiserem. A vossa prática será o vosso guia. A vossa consciência será o vosso guia. E a vossa chama divina será o vosso mestre eterno. Lá chegarão. Próxima aula, Kabbalah. Vamos falar sobre ela. Até lá.